Bem-vindos! Mais um programa cá entre nós para vocês, super interessante. Tem uma expressão que ela usa e eu adoro, ela vai contar isso e muito mais. Comigo hoje uma mulher forte, destemida, que sai da zona de conforto com muita frequência. A hora que a coisa está muito equilibrada, lá vai ela. E ela vai contar um pouquinho de todas essas experiências que ela vem vivendo e um pouquinho do que ela ainda vai viver, porque nós vamos perguntar de futuro também. Muito feliz em ter comigo aqui Marcela, a rainha do Borogodó. Ela vai contar por quê. Eu estou muito contente, Má, eu vou te chamar assim. Pode me chamar, fica à vontade. De te receber aqui, de poder compartilhar com as pessoas um pouco da tua trajetória que é tão inspiradora, né? A gente estava aqui conversando um pouquinho, que às vezes a gente não tem ideia do quanto a influência é expansiva e o quanto ela alcança lugares que a gente nem imagina. Eu já conheço a Marcela há muito tempo. Sei um monte de coisa dela que talvez ela nem saiba, que são coisas antigas, que ela já contou. E hoje ela vai contar um pouquinho para vocês. Obrigada, Má, por estar aqui e por se disponibilizar para contar um pouquinho da tua história. Obrigada, eu fico feliz com o convite. Fiquei surpresa na hora que você falou que sabe muito da minha história. Você tem razão, a gente não tem noção, né, do quanto a gente influencia, do quanto as pessoas estão acompanhando a gente. Então, fiquei muito contente. Eu quero que você comece pelo complexo. Vamos lá. O complexo é simples. Quem é a Marcela? A Marcela, nossa gente, a Marcela é uma pessoa que não tem medo de nada. A Marcela é uma pessoa empreendedora, nata, que nasceu com esse ar empreendedor. Sou mãe, esposa. Eu acho que hoje, com 37 anos, a gente vai desenvolvendo vários papéis. Então, a Marcela é um monte de coisa, mas hoje eu estou como empreendedora, atuando no ramo de moda, de loja, e hoje a Marcela está como empreendedora de moda. Comunicação é um ponto forte da Marcela, né? Tanto no digital, também na tua história, na tua trajetória de vida. Como é que você percebeu que você era uma boa comunicadora? Cá, desde pequena eu gosto muito de falar, sabe? Era uma coisa que é uma habilidade que eu tenho. Só que quando a gente vai crescendo, né? Hoje não, que eu acho que as coisas foram mudando muito. Mas quando a gente vai crescendo, a gente precisa escolher uma profissão, né? E quando a gente escolhe uma profissão, a gente é muito imaturo para isso. Então eu escolhi uma profissão sem muito embasamento do que realmente eu queria. Porque hoje eu tenho conhecimento que não é só a profissão que a gente escolhe, a gente tem que se autoconhecer para saber o que a gente vem exercer nesse mundo. Então, quando eu escolhi minha profissão lá atrás, sabe quando você escolhe aleatoriamente? Fala, eu preciso ser alguma coisa? Só que antes da gente ser, a gente precisa entender o que é que a gente veio fazer no mundo. E aí eu percebi que a minha habilidade de falar, ela tinha um valor. Né? Porque a gente acha que é comum, que todo mundo fala bem, e não é todo mundo que fala bem. E eu falo isso muito nas redes sociais, que às vezes a gente acha que, eu faço um bolo muito bem. Pô, vai ganhar dinheiro com o seu bolo. Né? Você fazer esse bolo pode te dar muito resultado. E aí eu comecei a perceber que pequenas coisas que eu fazia eram coisas que para mim era muito fácil, para mim era muito comum, mas para o outro não era. Eu comecei a perceber que falar era um ponto forte, desde a faculdade, né? A gente ia fazer um trabalho de faculdade, o grupo falava assim, quem vai fazer o quê? Eu falava assim, vocês estudam aí que eu falo. Vocês fazem a parte chata aí que eu vou lá na frente e falo. Então eu nunca tive vergonha de falar. E aí eu fui percebendo que isso era um dom, que era um talento. E por que não treiná-lo para ficar bom? Na minha família, né, tinha discurso, a Marcela vai lá e fala. Não, vai fazer alguma coisa, Marcela fala. Então assim, eu nunca tive vergonha. E é um falar com conforto, né? Com conforto, porque eu acho que faz parte da minha personalidade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu preciso colocar para fora. Então eu não tenho medo de colocar. E aí foi indo, e as coisas foram se abrindo. Marcela, vem participar de um programa, Marcela, vem fazer isso, Marcela, vem fazer uma palestra. E eu ia, no começo, eu achava que eu não tinha muito a oferecer para as pessoas, que a gente tem essa crença limitante que eu falo, que assim, você acha que aquilo que você tem é muito pouco para oferecer. Mas depois eu falo assim, gente, mas espera aí, não é todo mundo que fala bem. Então o meu pouco é muito para quem não fala nada.
né? O meu pouco é muito para quem está ali precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda. Então eu comecei a me fortalecer que para algumas pessoas o que eu tenho pode ser pouco, mas para muitas pessoas eu sei contribuir. Não é uma fala normal. Eu vou te dizer por quê, que eu não considero a sua fala normal. É uma fala posicionada, né? É uma fala com um grau importante de autenticidade e você não se esquiva de temas polêmicos. Eu sou uma seguidora da Marcela nas redes sociais e eu já te vi em momentos delicados colocando a tua cara a tapa. Isso também fala da Marcela? Fala. Porque eu acho que tudo na vida, Cá, você precisa se posicionar, né? As pessoas gostam e respeitam pessoas que se posicionam. Em tudo. No seu relacionamento pessoal, no seu nível relacionamento de amizade, no seu movimento do trabalho. Eu uso muito esse termo. Ninguém gosta de água de palmito. E água de palmito não serve para nada. Ninguém toma. A gente gosta do palmito. Da água do palmito ninguém quer. Então, por isso que eu uso o termo do borogodó, porque o borogodó em si é esse posicionamento. Por que algumas pessoas se destacam mais do que as outras? Porque as pessoas se posicionam. Eu falo o que eu quero. Peraí, com a Marcela eu posso ir até aqui, porque aqui eu sei que ela não gosta. Porque aqui eu sei que é o limite dela. Então, me posicionar desde sempre. Minha mãe fala que dentro de casa eu já me posicionava. Minha mãe falou, desde pequena você sabe o que você quer, você fala o que você acha. Acho que um pouco é da personalidade, sabe? E também eu acho que é uma questão de história de infância, né? A minha história lá com os meus pais. Eu sempre fui muito adulta. Desde os 4 anos, minha mãe me teve muito nova. Então, desde os 4 anos, minha mãe fala que eu sou uma pessoa muito madura para a idade, porque ela me amadureceu. E eu não a culpo, né? E foi o que ela tinha naquele momento, eu honro, mas ela me fez uma mulher muito cedo. Então, a questão de eu ser mulher muito cedo me obrigou a me posicionar muito cedo. Eu acompanho você e eu vi que na pandemia você fez movimentos importantes, até em direção ao teu empreendimento hoje, né? Sim. Como é que foi o momento da pandemia para você? Eu sou bancária, né? Fui bancária há muitos anos e nunca gostei. Eu entrei no banco porque eu havia feito administração e o sonho dos meus pais é que eu trabalhasse numa empresa. Então eu fui para o banco, honrei o que meus pais queriam. A hora que eu vi, não é isso não, tchau, vou embora. Fui embora, só que quando eu fui embora, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Então o banco para mim já estava descartado, eu não voltaria mais. E meus pais, foi uma decepção. Marcela, você vai largar? Eu trabalhava no Itaú Personalité, fui promovida com 7 meses de casa, então eu senti uma carreira super bacana para seguir e eu não quis continuar. Só que eu não sabia o que eu queria, eu era muito nova. Falei, gente, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu fui tentando, cá, porque eu acho que o movimento traz clareza. Né? Eu gosto muito dessa frase, o movimento traz clareza. As pessoas acham que elas estão num emprego e elas falam assim, mas e se eu mudar e não for aquilo que eu queria? Pô, mas e se você não mudar? Então, assim, o movimento que eu vou fazendo na minha vida vai me trazendo mais clareza. E eu não tenho muito medo desse julgamento, né? Porque as pessoas falam assim, de novo você mudou, mas de novo você alterou. A vida é minha, né? E eu vou mudar, e eu vou alterar, e eu vou crescer, e eu vou cair, vou levantar, e isso faz parte da minha personalidade. E eu gosto muito de passar isso para as pessoas. Porque às vezes você está num lugar e você não vê mais norte. Você fala, não, mas eu não posso ir por conta da idade, porque eu sou mãe, porque eu tenho filho. Você pode. E se der errado, você muda. A gente nunca mais, vai começar do zero depois que a gente entra num caminho. A gente sempre começa mais forte, né? Recente a Marcela publicou um vídeo, tá até nos destaques, que eu gostei muito. Ela fala assim, eu vou te decepcionar. Eu vou. Que é já partindo desse pressuposto da própria imperfeição, né, Mar? Sim. A gente fica com medo, assim, porque as pessoas me conhecem no vídeo, né? E as pessoas fazem uma imagem de mim de que eu sou perfeita. Nossa, Marcela, o que eu falo é lei. Nossa, ela fala cada coisa legal. Pô, mas você conhece só meu lado luz. Você não conhece meu lado sombra, né? E eu sou ser humano. Então, eu sempre falo isso. Eu falo, gente, se eu não te decepcionei algum dia, um dia eu vou te decepcionar. E tá tudo bem, porque eu sou ser humano. E você também, né? Então, assim, eu já falo para as pessoas para elas não criarem expectativa, porque isso é muito ruim. Né? Desde dentro da minha casa, eu sempre fui o exemplo. A sua irmã, minha mãe falava, sua irmã fez isso, a sua irmã fez aquilo, a sua irmã...
E eu falo, gente, que carga pesada. Ai, tira isso das minhas costas, eu quero errar também. Eu também quero falar a coisa errada, eu também quero errar, eu quero voltar, quero ir. Então, assim, faz parte da vida você decepcionar. E se eu nunca fiz isso, sinto muito, um dia farei. Farei. Se a gente pensar na escola da vida, né, uma escola que a gente começa cedo e ainda não terminou. São muitos aprendizados na nossa